Bom, vamos lá, eu sou o Thiago e vamos para o tema 55, dilatação térmica 3. Então, nesse tema aqui, o que vamos ver aqui? Dilatação anômala da água, congelamento dos lagos e alguns exercícios disso em vestibulares. Então vamos lá, o que é a dilatação anômala da água? Então, geralmente as substâncias se dilatam quando aquecidas e contraem quando resfriadas. A água, contudo, não possui esse comportamento. De 4 até 100, a água comporta-se normalmente como qualquer outra substância, aumentando seu volume quando aquecida. Mas de 0 a 4 ela se contrai ao ser aquecida, ao invés de se dilatar. Está aí esse comportamento anômalo dela. Então eu tentei fazer uma forma para representar esse comportamento aqui. Então, pensa que eu tenho esse volume de água a 0. O que aconteceu quando eu aqueci ele até 4? Em vez dele aumentar o volume, diminui. Tudo bem? E aí, ele volta a aumentar novamente a partir de 4 e quanto maior a temperatura depois, maior vai ser o volume. E aí eu tenho um comportamento normal de dilatação. Tá, então beleza. Só para representar graficamente, então eu tinha o volume inicial a 0. Olha o gráfico aqui, tudo bem? Então, olha lá, o valor inicial está aqui. Então, o que acontece? Quando eu chego a 4, o volume se torna o mínimo possível, certo? É o menor volume para a água. Depois, conforme vai aumentando a temperatura, vai tendo uma dilatação normal e começa a aumentar o volume normalmente. Tudo tranquilo? Então tá. Então, como esse volume é mínimo no 4, eu vou pensar o seguinte: e a densidade dessa água? Então vamos lá. Como a densidade varia inversamente com o volume, certo? Densidade é massa sobre volume, então densidade, massa sobre volume. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Logo, de 0 a 4 a densidade da água aumenta, pois seu volume diminui nesse intervalo. Acima de 4, o volume da água aumenta e, portanto, sua densidade diminui. Sendo assim, teremos a densidade máxima da água no 4 graus Celsius, como observamos no gráfico de densidade por temperatura. Está aqui, ó. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Conforme vai aumentando a temperatura até 4, a densidade vai aumentando. Agora, o que acontece? A densidade vai diminuir. Tudo bem? Nota uma coisa importante aqui. A densidade é máxima da água próximo da temperatura de 4 graus Celsius. Então, especificamente, a densidade máxima da água é 0,99997 gramas, aproximadamente 1. E ocorre rigorosamente a 3,98, que é aproximadamente 4. Tudo bem? Então, esse comportamento anômalo da água pode ser explicado pelo modo que as moléculas interagem quando estão no estado líquido. Sabe-se que as moléculas apresentam um caráter polar, certo? Isso aí nós vimos na química. Isto é, em cada molécula há uma parte com polaridade positiva e outra com polaridade negativa. Essas diferenças de polaridade fazem com que ocorram o quê? As interações de natureza elétrica, que são o quê? As pontes de hidrogênio trabalhadas na química lá com vocês. Tranquilo? Então, a elevação da temperatura da água, ela provoca um aumento da agitação da molécula, que tende a romper as pontes de hidrogênio, aproximando as moléculas. Normalmente, a maior agitação aumenta a distância intermolecular. Logo, com aquecimento, ocorre na água dois efeitos opostos. O primeiro é o rompimento das pontes de hidrogênio, que tende a aproximar as moléculas, diminuindo o volume. E o segundo é a maior agitação das moléculas, que tende a afastar as moléculas, aumentando esse seu volume. Então, da predominância de um ou de outro efeito, ocorre o comportamento da água de 0 a 4. O primeiro efeito predomina e o volume da água diminui. De 4 para cima, o segundo efeito predomina e o volume da água aumenta. Tranquilo? Isso aqui vai ser extremamente importante porque tem um caso específico, que é o congelamento dos lagos. Então, um lago é resfriado a partir de sua superfície, tudo bem? Então, tá aqui até o lago. Então, se você pensar aqui, tem um laguinho bonitinho aqui. Aonde vai esfriar primeiramente é na superfície. Então, um lago é resfriado a partir de sua superfície quando a temperatura do ambiente externo diminui
A água é péssima condutora de calor. E nela pode haver convecção. Isso aí vocês vão ver em calor. A água fria da superfície do lago, por ser mais densa agora do que a água profunda, afunda, enquanto a água da parte inferior do lago, que está a uma temperatura superior à da superfície e menos densa, ela sobe. Assim, acontecem as correntes de convecção, que resfriarão o lago a partir de cima. Tudo bem? Então esse lago está esfriando de cima para baixo. Então, logo que eu tenho que perceber que as correntes cessam a 4 graus Celsius, pois o que acontece no 4 graus Celsius? A água tem a máxima densidade. Então, quando chegou no 4 graus Celsius, cessou. Então, um resfriamento da superfície de 4 graus Celsius não mais determina que a água fria afunde. Por quê? Por causa da densidade, flutuando sobre a água inferior a 4. Se o processo de resfriamento da superfície continuar, se formará finalmente o gelo para cima. Então, tem que continuar a gelar essa parte superior. Tranquilo? A parte de baixo do gelo é lentamente esfriada agora apenas por condução. E como dito antes, a água é uma péssima condutora. Por exemplo, a gente tem que pensar que se eu formar um iglu, eu faço um iglu com o quê? Com gelo. Porque a água é um péssimo condutor. Tranquilo? Então tá. Vamos ver os exercícios, como vem isso aí no vestibular. O primeiro é bem tranquilinho, viu, pessoal? Então fala o seguinte, ó. Um copo de vidro, de 50 gramas de massa possui 100 gramas de água que o preenche até a boca. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico a uma temperatura de 4. O gráfico mostra como se comporta o volume do vidro e da água em função da temperatura. Então, olha que interessante. A 4 graus Celsius é o menor volume, tudo bem? Então, de acordo com o comportamento anômalo da água, ou analisando o gráfico, concluímos que o nível da água do copo, o que acontecerá com o nível da água? Item A, vai diminuir? Se a temperatura diminuir? Olha aqui, se a água está inicialmente a 4, se eu diminuir a temperatura, o volume aumenta. Se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta. Então, independente de para onde eu for, o volume vai aumentar. Então, vai transbordar, independentemente de a temperatura do sistema aumentar ou diminuir. Então, só pode ser alternativa C. Tudo bem? O F, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017. Quando se fornece calor a uma substância, pode ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica. Considere as afirmações abaixo sobre processos que envolvem fornecimento de calor. Tá? Uma parte aqui nós, como já é revisão, vocês já viram, então tem que lembrar. Mas a parte importante é essa questão 1. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. E aí? Obviamente, não. Se você pegar água a 0 e mandar ela até 4, o que ela faz? Ela não expande, ela contrai. Então, o primeiro item está errado. Item 2. A temperatura de ebulição da água depende da pressão? Sim. Lembra aquilo lá que comentou? A água aqui em São Paulo ela ferve diferente, numa diferente temperatura do que em Santos. Por causa do quê? Da pressão. Então, item 2 é verdadeiro. Item 3. A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominada calor latente? Sim, também é verdadeira. Por quê? A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição. Mudança de estado, calor latente. Então, se a 2 e 3 estão verdadeiras, a alternativa D de dado. Tranquilo? Ficamos aqui. Espero encontrá-los muito bem na próxima. Tchau!